E hoje de manhã, com muita alegria, eu quero receber meu irmão aqui, meu irmão, pastor Eli Barbosa. Eu já contei muitas vezes sobre ele aqui, né, nos cultos. Talvez ele não tenha assistido, né? Talvez tenha assistido, mas é muito bom ter ele, a Maraísa, minha cunhada, a Isabela, minha sobrinha, tem mais a Rebeca também, que está no Brasil. Vem cá, irmão. E nós queremos louvar a Deus. Eu tenho muitas histórias para compartilhar com vocês sobre meu irmão, mas vou deixar ele falar um pouquinho, né? Vou deixar ele compartilhar. E meu irmão, ele é pastor, ele é dentista, ele tem sido uma grande bênção na minha vida, desde que a primeira vez que eu vim para cá, o pastor Aguiar disse para mim que a igreja comprou um curso de inglês para mim, em 2013. E aí o pastor Guiar chegou para mim e falou assim: agora pede para o seu irmão rico te dar passagem. Ele sempre brincava com a gente. O pastor Guiar é o nosso pastor lá de Campinas. E então ele prontamente falou: não, está aqui as passagens. E eu vim, estudei curso de inglês. E é um pequeno detalhe, mas temos muitas histórias. Ele sempre foi uma bênção. A carreira dele de dentista, nós participamos. Fui o primeiro, eu e meu irmão Alexandre, fomos os primeiros cobaias dele. Cobaia não é uma boa palavra, né? Mas ele tirou os 4 dentes do siso, do meu irmão Alexandre. Então, toda essa trajetória é bom ter meu irmão com a gente, né? Está conosco também o pastor Ricardo Rocha, que é nosso amigo de muitas décadas. O pai dele foi nosso professor do seminário e depois ele foi professor do seminário para o pastor Cláudio e outros também. Então é bom ter o pastor Ricardo aqui, né? Ele pode começar o seminário. Bom, irmão, Deus te abençoe. Amém, amém. Acho que será que está funcionando? Posso deixar isso onde? Pode deixar aqui. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui. Como, né, meu irmão falou, a gente tem muitas histórias, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. De vez em quando eu escuto o culto de domingo de manhã. É muito gostoso. Às vezes é o pastor Flávio que prega, às vezes um outro pastor, mas é muito bom. E estar aqui com vocês realmente é um sonho, né, Maraísa? A gente está junto aqui. E eu gostaria de agradecer a Deus, né, pelo convite do meu irmão, agradecer a Deus pelo pastor Melvin, que nós tivemos o prazer de conhecer lá no Brasil, há um tempo atrás. E eu sou muito grato à Igreja do Nazareno, porque a Igreja do Nazareno acolheu meu irmão, meus pais, meus irmãos, e obrigado. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. Minha mãe sempre assiste também, né? Minha mãe sempre tá lá assistindo. Êxodo capítulo 14, verso 11. Êxodo 14, 11. A palavra do Senhor diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Só para a gente entender um pouquinho, o povo de Deus, eles saíram ali da terra prometida, eles saíram da onde eles viviam, em Canaã, por causa da fome, da situação. Então José trouxe o povo de Deus, 70 pessoas, para habitar ali no Egito. Eles ficaram muito bem, o faraó acolheu bem. Vocês conhecem a história. Aí depois disso, eles passaram por várias coisas, e um outro faraó que não conhecia ali o povo, eles começou a ficar com ciúmes, começou a perseguir e escravizaram ali os hebreus. Eles foram escravizados. E para a gente entender, né, aquele contexto, a história conta que provavelmente esse povo construiu pirâmides. Eles amontoavam pedras e construíram pirâmides. É bem provável, ou outros tipos de construções. Mas é interessante que eles estavam
clamando ao Senhor, porque eles eram escravos, eles estavam clamando ao Senhor para que o Senhor pudesse dar livramento para eles, para que o Senhor pudesse livrar eles daquela situação. Então, o que acontece? Quando Deus fez um milagre maravilhoso, tirou eles do Egito, agora estão rumo à Terra Prometida. E eles agora estão diante de uma situação que, assim, os egípcios vieram atrás dele, todo o exército, era o maior exército do mundo na época. Eles chegaram no lugar que, na frente, eles tinham um obstáculo do Mar Vermelho. De um lado, a história mostra o lugar, provavelmente é aquele lugar. De um lado estavam montanhas muito grandes que eles não conseguiriam transpor. Do outro lado, montanhas também que não conseguiam transpor. Então, eles estavam num lugar que, assim, eles foram 70 pessoas no Egito, agora era provavelmente entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas. Muita gente. E ali eles estão numa encurralada, não tem o que fazer. Aí eles chegam para Moisés e dizem, Moisés, não tinha túmulo lá no Egito para a gente morrer? A gente vai morrer aqui no deserto, é isso? Aí Moisés, aí no verso 12 de Êxodo 14, diz, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Parece que faz sentido o que eles estão falando. Mas Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua palavra que acabamos de ler. Que a Tua palavra possa frutificar no coração de cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que a Bíblia fala que Deus não prometeu uma vida tranquila para a gente. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Mas Deus falou que de vez em quando a gente ia enfrentar algum problema. E às vezes esses problemas podem ser pequenos, e às vezes podem ser grandes problemas. Nós estamos aqui diante de um grande problema. Aliás, um problema de vida ou morte. Eles estavam ali prontos para serem destruídos. Então, muitas vezes, a gente passa por grandes problemas. E o que é um grande problema, talvez para uma criança de 5, 6 anos, seja diferente de um grande problema para um adulto, para um pai de família. O grande problema, muitas vezes é uma coisa emocional e às vezes é uma questão de vida ou morte. Nós passamos grandes problemas já, por exemplo, eu e o Flávio, quando a gente se deparou com a morte do meu pai. Isso é um grande problema, e isso é um problema que não se resolve com força, com dinheiro, com inteligência, mas só Deus pode mudar uma situação de vida ou morte. Só Deus. Só Deus pode fazer coisas que muitas vezes a gente não pode fazer. Por exemplo, Lázaro estava morto. A gente conhece a história, Lázaro estava morto. Aí Jesus falou, tira a pedra. Tirar a pedra a gente consegue tirar, né? Os homens lá foram lá e tiraram a pedra. Agora, ressuscitar Lázaro, só Deus podia fazer. E Deus fez, Deus ouviu a oração de Jesus e Lázaro saiu para fora, mas ele estava todo enfaixado, que era o costume da época, e nesse momento eles falaram, tira a faixa. Essa parte a gente sabe fazer, tirar a faixa a gente sabe fazer. Agora, tem coisas que é só Deus que faz, e tem coisas que é o nosso trabalho fazer. Então, a gente sabe da história que houve ali um milagre que a gente nunca mais ouviu falar alguma coisa parecida, quer dizer, parecida tem lá do Jordão que abriu, mas abrir o Mar Vermelho foi a única vez. Abriu o Mar Vermelho, ficou uma parede de um lado, uma parede do outro, e o povo passou em seco, e depois a gente sabe que eles tiveram uma grande vitória, que aquele mar que abriu e o povo de Deus passou, depois virou e matou os egípcios, aquele exército que estava perseguindo eles. Então,
como eles tiveram vitória, muitas vezes é a forma que nós também vamos ter vitória, porque Deus permite algumas situações na vida da gente, para depois a gente olhar para trás assim, puxa, olha como Deus fez, olha que grande que Deus operou, que Deus realizou na vida de cada um de nós. Então, a primeira coisa que eles tiveram vitória, que eles fizeram, eles falaram assim, Deus nos ajuda. A Bíblia fala, eles clamaram ao Senhor. A Bíblia diz no verso 10, depois você pode ver em casa em Êxodo 14, 10. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Então, quando a gente está diante de qualquer problema, ou diante de um grande problema, como era o caso deles, nós precisamos clamar ao Senhor. E é interessante que algumas vezes a gente pode orar ao Senhor, a gente pode clamar ao Senhor e a gente pode fazer alguma coisa a mais. Eu até deixei com o Flávio alguns livros lá que eu escrevi, que nesse livro fala a diferença, quando a Bíblia fala lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do nosso Deus, através de oração, súplica e ações de graças. A ansiedade, ela é muito difícil para muitas pessoas. E aí Deus dá uma solução para a ansiedade. Você olha, primeiro você tem que orar. Orar é o que a gente costuma sempre fazer, a gente ora. Agora, você suplicar, você clamar, é você orar com mais intensidade, é você buscar de todo o coração. Você, Deus, por favor, interfere. E a Bíblia fala, orar, suplicar e ações de graça. Ações de graça você faz de uma coisa que você já recebeu. Então, antes de você ter a vitória, você já pode fazer ações de gratidão a Deus, porque Deus é bom todo o tempo. Então, você já pode fazer coisas para que Deus seja louvado e glorificado por aquela vitória que ainda você um dia vai receber. Então, a gente vai ver aqui que eles clamaram ao Senhor. E a segunda coisa que eles fizeram, que foi muito interessante, eles obedeceram às autoridades espirituais. No caso ali, Moisés. Desculpa. Muitas vezes nós temos vitórias por obedecer autoridades espirituais. Deus instituiu autoridades espirituais nas nossas vidas para nos abençoar. A Bíblia fala que é um presente de Deus para nós. Porque imagina aquela situação. O povo estava ali diante do mar, do lado montanha, do outro lado montanha, atrás dos egípcios. Talvez algum poderia chegar assim e falar assim, então Moisés, nós somos fortes, nós carregávamos pedras, nós podemos muito bem atacar esses egípcios, vamos lá, e nós vamos matar esses egípcios com a nossa força, com o nosso braço, a gente vai conseguir. Talvez um outro grupo fosse, olha Moisés, eu estava observando que aqui deste lado, as montanhas são altas, mas não são tão altas assim. A gente pode fugir, aqui escalar as montanhas, tem os animais que a gente está levando, tem as crianças, vai ser um pouco trabalhoso, mas a gente consegue. Talvez um outro grupo fosse, não, desse outro lado aqui, as montanhas, apesar de parecerem maiores, mas parece que é mais fácil escalar desse lado. E talvez um outro grupo fosse assim, Moisés, o mar vermelho está aqui na frente, a gente pode juntar as coisas, cada um pega uma coisa, os animais eles vão nadando, a gente carrega as crianças, a gente vai atravessar esse mar a nado. Cada um pode ter uma ideia diferente. E é interessante que o que Deus fez não é nenhuma das nossas ideias. Às vezes Deus faz uma coisa muito diferente daquele que a gente pensa ou imagina. E a bênção foi o seguinte, que apesar deles estarem com medo, e o medo é uma coisa natural diante de um grande problema, quem aqui já não sentiu medo diante de um grande problema? Não é verdade? Diante de um grande problema é normal, é natural você ter medo. Só que o problema do medo é que o medo paralisa. O medo nos impede de agir, diferente da fé. A fé nos move, mas o medo paralisa. Então, a gente vê que, diante de toda aquela situação, eles falaram assim, lá no Egito não estava tão ruim assim. Esse mesmo povo que estava falando que o Egito estava terrível, não estava tão ruim assim. Obrigado.
A Bíblia fala que não faltará o seu galardão. Não estava tão ruim assim, Moisés. Não estava tão ruim. Então, o medo faz o passado parecer melhor do que realmente foi. Olha o que o medo faz na vida das pessoas. Então, eles foram sinceros para Moisés. Moisés, a gente está com medo, a gente está numa situação assim, e olha a estratégia que Deus deu para o líder, para Moisés. Olha, vocês têm que ficar quieto. Gente, eu me acho bastante agitado. Eu sou assim, multitarefas, faço muita coisa, mas diante de um grande problema, você ficar quieto, para algumas pessoas isso parece ser uma certa tortura. Né? Como é que eu vou ficar quieto diante de uma situação dessa, diante de um problema desse? Deus tem estratégias que a gente não imagina. Deus age de muitas maneiras que a gente não imagina. Neste momento, a estratégia de Deus para eles era: fica quieto, esperem e vejam o livramento do Senhor. Qual será a estratégia que Deus vai te dar essa manhã para a sua vida, para esse problema que você está enfrentando? Qual será a estratégia que Deus vai dar? E é interessante que essa estratégia, eu creio que eles não imaginavam. E muitas vezes, quando a gente não age no desespero, quando a gente age na obediência, quando a gente age buscando no Senhor, a gente vê grandes vitórias que Deus pode fazer na vida de vocês. E veio a vitória. A Bíblia fala lá no verso 15, disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante. E a gente sabe a história. O mar se abriu, o povo de Deus passou em seco, os egípcios seguiram atrás, o mar matou os egípcios. É interessante que aquele mar era um obstáculo, não era? Era um obstáculo. Aquele mar, de repente, virou um caminho. Às vezes tem obstáculos que Deus coloca na vida da gente, que se transforma num caminho. E esse mesmo mar que foi um obstáculo, agora era um caminho, foi a sentença de morte para os inimigos do povo de Deus. Olha que interessante, esse mesmo mar. Então, a Bíblia fala que Israel viu o grande poder do Senhor, no verso 31, contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seus servos. Então, eu fico imaginando a repercussão disso. Aliás, quando o povo de Deus passou lá no deserto, muitos povos falaram: esse é o povo que abriu o mar para ele, que Deus abriu o mar para eles. Isso foi notícia ali no mundo inteiro naquela época. E eu fico imaginando se isso acontecesse nos dias de hoje. Né? Se acontecesse nos dias de hoje, o mar se abrir diante, né, de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, eles atravessam, e que grande livramento! Vocês imaginam a repercussão disso? Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, os repórteres iriam lá e iam entrevistar Moisés. Moisés, fala para a gente. Eu vou pedir licença aqui para o meu irmão, vou chamar a Maraísa, eu vou pedir para que ela interprete uma jornalista da época, vamos chamar de Jornal Terra Santa, né? Então eu vou pedir licença e eu vou fazer aqui uma representação, como se fosse uma representação daquela época. Ela vai entrevistar, eu vou ser o Moisés, tá bom? Bom, vamos na nossa entrevista, então, para saber o que aconteceu com Moisés. Moisés, nos fale sobre o seu conflito com os egípcios. Os egípcios, o grande povo guerreiro, forte, astutos como serpentes. E você teve que fugir, né? Não antes deles terem sido afogados. Bom! Bom, você está se referindo àquele conflito do Mar Vermelho. Moisés, é isso mesmo, aquilo foi assustador. Verdade, aquilo realmente foi
assustador. Conte-nos o que aconteceu. Bom, o Mar Vermelho estava na frente, montanhas do lado, e os egípcios estavam atrás. Então vocês atacaram? Você está brincando? 500 mil de amontoadores de pedra? Não, meu povo estava aterrorizado. Eles queriam voltar para o Egito. Bom, então você pediu que eles batessem em retirada. Para onde? Não tinha para onde fugir. Não tinha barco, não tinha como fugir daquela situação. Bom, então o que você fez? Eu disse ao povo que aguentasse firme, ficasse quieto. Bom, você quer dizer que o inimigo chegando, você lhes disse para não se moverem? Sim, eu falei, fiquem firmes e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Mas por que você não queria que o povo tomasse alguma atitude? Muitas vezes, para não atrapalhar o agir de Deus, quando não sabemos o que fazer, é melhor permanecermos quietos até que Deus tome a providência. Você não acha que isso é uma estratégia muito estranha? Sim, mas caso você seja grande o bastante para a batalha, mas quando a batalha é maior, nós queremos que Deus tome conta da situação. É tudo o que nós podemos fazer. E logo depois, então, teve o escape. Não, nosso livramento. Bom, qual é a diferença? Quando você escapa, quando você foge, é você que faz isso. Ao receber um livramento, uma outra pessoa realiza e você apenas executa. Bem, é muito estranha essa sua estratégia. Caso seu pai fosse maior que o seu oponente, você não chamaria o seu pai? O quê? Se alguém se arremetesse contra uma pessoa e o pai que está próximo diz, olha, você pode me chamar em qualquer momento de necessidade. Bom, claro, certamente nós chamaríamos o nosso pai. É o que eu costumo fazer. Quando a batalha é muito grande, eu peço a Deus que tome a frente, peço que o pai venha e lute por mim. E ele vem? Você tem visto algum judeu construindo pirâmides ultimamente? Não, então tente contar, então. Veja se eu entendi direito. Você derrotou o inimigo apenas ficando firme. Bom, da onde você tirou essa ideia? Você não ia acreditar. Nos conte. Bom, eu estava numa situação em que uma árvore estava pegando fogo e essa árvore falou comigo. Bom, tá certo. Vamos deixar isso para um outro dia. Uma salva de palmas para minha jornalista. Ela é uma bênção na minha vida. Obrigado, Maraísa. Então, aquilo foi tão grandioso, que a Bíblia diz que no céu, um dia, a gente vai cantar esse cântico de vitória, que Moisés derrotou os inimigos com a mão poderosa de Deus. Lá em Apocalipse 15:3 fala, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, só para a gente resumir, diante de um grande problema, primeiro, clame ao Senhor. Ore e clame ao Senhor. Segunda coisa, não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Terceira coisa, se santifique. Agora, esse projeto que Flávio falou, de começar jejum, oração, gente, isso é fantástico. Muitas lutas, a Bíblia fala, muitas lutas têm que ser com jejum e oração. Então, vocês estão de parabéns, é isso aí. Começar com jejum e oração. Leitura da Bíblia, comunhão com a igreja, peça oração para os irmãos. Diante de um problema, peça oração para os pastores e façam ações de graça. E busque ao Senhor a estratégia como agir e obedeça. Né? Busque a estratégia e obedeça. Receba a vitória ou receba a resposta, que às vezes a resposta de Deus é não. A gente sabe que Deus às vezes responde não. E toda vitória que vem de Deus termina em louvor. Amém, irmãos?